Graças a Deus. Olá a todos, eu sou o pastor Júlio Carneiro da Igreja Vida em Jesus e vamos estar fazendo aqui o estudo, dando uma continuidade no estudo que nós fazemos aos sábados. Todo sábado às 2 horas nós temos aqui um curso da Bíblia, um curso teológico, um curso de ensino da palavra. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos e agora estaremos lendo aqui na nossa apostila o capítulo 9, tá bom? O capítulo 9 diz a conversão de Saulo e os primeiros trabalhos. O versículo da introdução está em Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui no capítulo 9, aqui começa a história de Saulo. Vamos falar de Saulo. Saulo, ele não era cristão, ele era um judeu, né? E o evangelho não estava sendo pregado até os confins da terra. Ele era pregado em Jerusalém, pregado na Judéia, na Samaria, mas não chegava aos confins da terra. Então Deus, ele separou Saulo para esta grande obra. Então, por que Deus escolheu Saulo? Temos aqui alguns itens e eu quero que você acompanhe comigo. Porque ele conhecia os costumes dos judeus, ele era judeu. Ele conhecia um pouco da vida grega, também ele era filho de grego, né? A mãe dele era judia e o pai era grego. Ele tinha acesso às autoridades, tinha cultura, posição social e era líder, era cidadão romano, falava o latim, falava o grego e o aramaico e era conhecido por todos e conhecia o mundo atual, né? O mundo da época, que era os romanos, né? Saulo também, pelo que a gente entende, então ele falava o grego, o hebraico, o aramaico, ele falava o latim e falava o espanhol, porque nas viagens missionárias ele chegou até na Espanha. Então a gente crê que ele falava todos esses idiomas. Era um homem muito culto, foi ensinado para ser um sacerdote, para ser uma pessoa importante, ele foi criado para isso e de repente agora Deus o chama para a obra do reino de Deus. Vamos continuar. A conversão. Paulo, ele continuava a perseguição. Ele pediu às autoridades cartas ao sumo sacerdote, que seria Caifás, que foi do ano 18 ao ano 37 depois de Cristo, para as sinagogas de Damasco, porque ele queria encontrar homens e mulheres e prendê-los e trazê-los para Jerusalém. Na verdade, ele não matava as pessoas, né? Ele mandava prender, né? Ele mandava prender, ele mesmo não matava. Então as pessoas falavam, mas Paulo matava os cristãos. Não, Paulo prendia, né? E apoiava aqueles que prendiam. E em Damasco é a capital mais antiga do mundo. Ela estava distante de 242 quilômetros de Jerusalém. Estava dentro da jurisdição da província romana da Síria e formava parte da Decápolis, uma liga de cidades autogovernadas. Existia uma comunidade judaica muito grande. Então, Damasco que até hoje, né, continua sendo a capital da Síria. Síria é esse país que está em guerra aí já há um bom período, e para vocês verem que esse lugar é muito antigo, né? Quer dizer, no tempo de Jesus ele já existia, então ele já existia muito antes ainda, vamos dizer assim. Quando a gente lê lá a palavra, fala de Eliseu, o rei da Síria já disputava contra Israel. Naamã era um general da Síria. Então você vê que é um lugar muito antigo, muito. O Brasil tem 500 anos, a Síria já estava lá muito tempo antes de se formar ali, vamos dizer assim, até ali o próprio país de Israel. É um lugar muito antigo. Ao meio-dia, perto já de Damasco, veio um resplendor do céu e caindo Saulo, né, por terra. Na verdade não fala que ele caiu do cavalo, mas fala que ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Não necessariamente ele chamou de Senhor uma divindade, mas com educação ele disse: quem és, Senhor?
e aquela luz veio uma voz que disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: o que quer que eu faça? Ele diz: levanta-te, entra na cidade e lá receberá instruções. Os varões que acompanhavam ouviram a voz, mas não viram ninguém. Essa passagem está em Atos capítulo 9, no versículo 7, e também está em Atos capítulo 22, versículo 9. No versículo 9, ele diz assim: não ouviram a voz. Isto é porque entre os gregos, como entre nós, a palavra ouvir, usada no sentido de entender. Ouviram, pois, a voz e não a ouviram. Olha, ouviram e não a ouviram, quer dizer, eles não entenderam. Isto é, ouviram o ruído, porém não entenderam as palavras. É um paralelo de palavras, né? Na versão do Novo Testamento Internacional está escrito: não entenderam a voz daquele que falava comigo. Tá bom? Então Saulo, quando viu essa voz e teve esse primeiro contato com Jesus, ele ficou cego, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem comer e nem beber. Ele não enxergava, e aí ele fez um jejum, não comeu e não bebeu. Essa parte do não comer e não beber, essa parte do jejum é muito importante para nós. Porque a gente quer, com esse estudo e buscando a Deus, a gente quer entrar no nível espiritual daqueles homens do passado. Então, se a gente quiser entrar no nível de Paulo, que ele chegava nos lugares e ele impunha as mãos e as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo, ele era totalmente cheio da graça de Deus. A gente então tem que entender que esse jejum que a Bíblia fala, ele é um jejum de abstinência de alimentos. É um jejum no qual a pessoa não come e não bebe. Não é um jejum parcial, como às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: olha, vou fazer um jejum de carne, ou vou fazer um jejum de Coca-Cola, um jejum de doce. Tá, é bom o jejum, tudo bem, é uma consagração. Mas o jejum, ele é a abstenção total. Os homens do passado, eles não comiam e não bebiam. Eles, quando faziam jejum, era um jejum total. E se você quer ter a mesma, vamos dizer assim, entre aspas, unção, o mesmo poder daqueles homens do passado, dos homens da Bíblia, da igreja de Atos, então o jejum tem que ser dessa maneira, sem comer e sem beber, tá? E um período, relativamente, tem que ser um período de acima aí das 12 horas, 18 horas, ou como eles faziam, 24 horas. No caso de Paulo, ele ficou 72 horas, né? 3 dias, 24, 48, 72 horas, sem comer e sem beber. Então aí a gente vê por que ele era cheio do Espírito Santo, por que ele falava com o anjo, por que Deus se manifestava para ele em sonhos e visões, por que ele ganhava almas, Então, porque quando fazia jejum, quando ele buscava o Senhor, era uma coisa muito intensa, a busca era muito forte. Então é isso que fazia com que ele alcançasse, né, as coisas grandes de Deus. Então eu quero deixar esse parênteses aqui, fechar esse parênteses agora e dizer que o jejum é a abstenção total de comida e de bebida. Vou até abrir um outro parênteses aqui, vou abrir uma chaves agora, né, um colchete. Se para o médico, para fazer exame médico, o jejum tem que ser sem comer e sem beber, durante, acho que quanto? 8 horas, 10 horas, 12 horas? 12 horas sem comer e sem beber? Imagine para Deus, né? Se para fazer um exame não serve um jejum de 4, 5 horas, imagine para Deus, né? Então ficou uma coisa bacana aí. Ananias, que foi a pessoa que foi até Saulo, né? É que eu falo Paulo porque o nome dele vai mudar, mas não mudou ainda, né? Ainda é Saulo. Ananias, um cristão, teve uma visão de ir à rua direita, à casa de Judas, e perguntar sobre um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo também havia recebido uma visão sobre Ananias. Ananias contesta, pois conhecia a fama de Saulo como perseguidor. O Senhor o conforta e diz que ele é um vaso escolhido para levar o seu nome aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Ananias foi impondo-lhes as mãos e disse: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus te enviou. O Espírito Santo encheu Saulo, foi curado, recuperou a visão e também foi batizado.
dessa passagem que é interessante, que Ananias, ele quando recebe a comissão de Deus, e tem a visão de ir lá falar com Saulo, ele contesta a Deus, ele fala, mas esse homem é perseguidor da igreja. E eu quero achar nesse ponto aqui algo muito importante. Como que um homem, ele consegue conversar com Deus e ainda contestar? Veja a intimidade que esse Ananias tinha com o Senhor, porque o Senhor aparece para ele e fala, olha Ananias, eu tenho uma missão para você, vai até Damasco, até a rua direita, sobe no andar superior, tem a casa de um homem chamado Judas, nesta casa está um homem chamado Saulo de Tarso, eu tenho uma obra na vida daquele homem, esse homem vai ser um grande ganhador de almas, eu preciso que você vá lá, porque ele está cego, preciso que você ore, ponha as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista, batize ele nas águas, coloque as mãos na cabeça dele, para que ele seja cheio do Espírito Santo, e então sua obra está completa. Ele para mim é o vaso escolhido. Agora, Deus conversava com Ananias. Veja o nível espiritual desse homem que conversava com Deus. Aqui não é ele falando com Deus, mas Deus falando com ele. O livro de Atos é o livro do Espírito Santo. É o livro qual a igreja ela tem essa manifestação do Espírito Santo presente nos capítulos. Dos capítulos agora do 10, 11, 12, 13 em diante, a gente vai ver a atuação do Senhor, a atuação do Espírito Santo falando na igreja. Note que não era qualquer pessoa que falava, era o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e disse o Espírito Santo. Então nós vamos nos aprofundar nesse estudo bíblico e você vai ver o quão importante que era o Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo se manifestava na igreja de Atos? Por que às vezes hoje em dia existe uma dificuldade para que o Senhor se manifeste? A gente percebe que na igreja de Atos, eles eram uma igreja de oração e jejum. Uma igreja que vivia em constante oração. Uma igreja que se colocava, não um ou dois membros da igreja, mas toda a igreja entrava em oração. Até no capítulo, se eu não me engano, 4, quando Pedro foi ali preso, eles fizeram a oração e o anjo foi até a igreja, até a cadeia, abriu a porta das prisões para Pedro. Mais adiante nós vamos ler no capítulo 16 que Paulo e Silas estavam presos também no cárcere inferior, mas eles começaram a louvar e adorar a Deus e a orar por volta da meia-noite. E a palavra do Senhor diz que houve um grande terremoto e abriu a porta das prisões. Nós vamos ler também no capítulo 10 que Pedro foi pregar na casa de Cornélio, depois de ter uma visão. Cornélio também teve uma visão. Ele foi pregar lá na casa de Cornélio. E enquanto ele pregava, caiu, literalmente, a Bíblia diz assim, caiu o Espírito Santo sobre todos eles e começaram a profetizar e a falar em outras línguas. Então a gente vai ver que a manifestação do poder de Deus. No capítulo 13, nós vamos ver ali que a igreja começou a orar e o Espírito Santo disse, separe para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo mandou separar os dois para uma obra missionária. E depois de separar, eles jejuaram, depois eles oraram, jejuaram, e impondo as mãos sobre eles, os enviaram para a obra de Deus. A gente vai percebendo assim, quão longe às vezes nós estamos do Evangelho. Que primeiro o Espírito Santo separava as pessoas, e depois a igreja fazia jejuns e orava assim por vários dias, para depois impor as mãos e enviar. E a gente às vezes vê as pessoas brigando, sai brigado de uma igreja, sai brigado de outra igreja e fala, vou abrir um ministério. Quer dizer, não é o Espírito Santo mais que está enviando as pessoas, né? As pessoas vão por conta e risco e vão, como o apóstolo Paulo prega, né? Ele fala assim, uns pregam por inveja, né? Mas fazer o quê, né? Contanto que o evangelho seja pregado. Mas veja que não é o Espírito Santo que separa, as pessoas se separam a si próprias. Eu vi um caso aí, eu vi um caso de uma pessoa que tinha um cargo na igreja, acho que era, tinha um cargo, vamos dizer assim, cargo
cantava, ou era um cargo, líder de alguma coisa. E aí brigou lá com outro líder e foi abrir uma igreja para ele. Ele foi lá e abriu a igreja. Abriu a igreja. Aí veio um outro rapaz que tinha um outro cargo, era diácono, era presbítero, uma coisa mais ou menos assim. O que eles fizeram? Esse que era presbítero, vamos dizer assim, ungiu o que não era nada a pastor. E daí esse que agora é pastor, ungiu o presbítero também a pastor. Agora os dois são pastores. Um ungiu o outro, assim. E aí abriram a igreja, por fim a igreja fechou. Não deu em nada, né? Não tem base nenhuma, né? Como que vai fazer uma coisa assim, sem uma base bíblica, né? Então, eu fico pensando, né? Se lesse a palavra, se estudasse, ia saber como Deus envia. Como que o Espírito Santo fala, como que as coisas acontecem. A gente precisa seguir a Bíblia para a Bíblia poder se manifestar na nossa vida. Aqui, no capítulo 9, no qual nós estamos, né, então vamos continuar aqui. Agora o perseguidor, ele se torna perseguido. Nós sabemos que o apóstolo Saulo, ele perseguiu a igreja. Ele perseguia a igreja, ele pediu a carta para poder ir até Damasco, para poder prender os cristãos, porque na ideia de Saulo, ele achava que as pessoas, esses nazarenos, eram uma seita que prejudicava a religião judaica, porque ele era muito estudado na religião judaica. E se vocês forem prestar atenção numa coisa interessante, por que eles não acreditavam em Jesus? Por que eles não aceitavam o Senhor Jesus como o Messias? É porque de Nazaré não vem nenhum profeta. As Escrituras, as profecias das Escrituras não falam, não dizem nada sobre um profeta de Nazaré. Mas fala de Belém. Ó tu, Belém Efratas, que é a menor das cidades, mas será grande. Então tem uma profecia que fala sobre a cidade de Belém, até que Belém é a cidade de Davi, né? O Belemita, né? Davi o Belemita, quer dizer, Davi que vem de Belém. Então a gente percebe aí uma coisa bacana, né? Mas de Jesus não dizia nada. Então o primeiro ponto que eles foram olhar, da onde Jesus é? Da onde ele veio? Aí quando diz ele vem de Nazaré, eles falam, poxa, mas Nazaré não tem nada. Como que ele pode ser o Messias? E eles viram o poder dele, viram a cura, os milagres. Jesus pregava, curava e ensinava. A gente sabe disso. Esses são os 3 ministérios de Jesus, né? Pregar, curar e ensinar. Ele pregava, anunciando o reino de Deus. Ele curava, mostrando o poder do evangelho, da pregação. E ele ensinava para que se formassem discípulos. Para que a pessoa que formasse o discípulo, ele pudesse também pregar, depois curar e também ensinar, formando outros discípulos. E ele diz isso lá em Mateus, quando termina, antes da subida dele aos céus, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele fala, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? E certamente estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Grande passagem. Em Marcos 16 também, no versículo 15 e 16, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio, curarão enfermos, se beber algo mortífero não lhe fará mal algum, ressuscitarão os mortos, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, palavras de poder, palavras que Jesus deixou, mandamentos que ele deixou, né, de ir por todo mundo pregar o evangelho. Em Mateus ele fala que nós devemos discipular, quer dizer, ensinar as pessoas. O discípulo é uma pessoa que é ensinada ali por Deus para manter, né? A gente deve seguir essa linha de aprendizado, de ensinado, aprender, ensinar, né, depois para as pessoas também. Mas agora, Paulo, o perseguidor, Saulo, né, toda hora eu confundo. Saulo, o perseguidor, ele torna-se perseguido. E ele passou um período ali difícil, mas era um treinamento de Deus, porque aí ele se converte e ele fica num problema.
Porque a igreja a qual ele pertencia quer matar ele, porque agora estão sabendo que ele virou um cristão. E Nazareno, né? Passou para a seita dos nazarenos. E a igreja de Jesus, dos nazarenos, não acreditavam que Saulo houvesse convertido. Eles tinham para eles que Saulo estava com onda, né? Fazendo algo para poder espiar eles, para prender, né? Esses homens. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, ele estava cego, Ananias veio, orou, capítulo 9, veio, orou, e ele se converteu, né? Foi curado, batizado. Vamos ver o que aconteceu. Comeu, ficou confortado, ficando alguns dias com os discípulos em Damasco. As pessoas que ele foi perseguir para prender, agora eram amigos dele. Pregava nas sinagogas. Todos estavam surpresos com a mudança de Saulo, né? Ou Paulo, pois estavam confusos. Os judeus queriam matá-lo. Paulo escapa por um cesto, que já mudou de nome, depois a gente vai mostrar o versículo. Aqui Paulo escapa de um cesto através das muralhas lá de Damasco. Chega a Jerusalém, tenta chegar aos discípulos, mas não criam na sua conversão. Barnabé fala a seu favor, andava então com eles em Jerusalém, falando com ousadia em nome de Jesus. Disputava também contra os gregos, né, que eram os helenistas, os quais queriam matá-lo. Então todo mundo queria matar ele. Os irmãos tiraram de Jerusalém e levaram até Cesareia e depois até Tarso. Assim as igrejas de toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e se multiplicavam. A conversão é narrada 3 vezes aqui na palavra de Deus. Em Atos capítulo 9, verso 3 até o 19. Em Atos 22, versículo 6 até o 21. E Atos 26, do versículo 12 até o 18. Então são 3 passagens. A primeira, mais famosa, né, que narra a conversão de Saulo. Mas depois, em Atos 22 e em Atos 26 também vai voltar a falar o próprio apóstolo Paulo ali contando sobre a sua conversão. Então é bacana para vocês verem que as 3 passagens falam a mesma coisa da conversão. Há também outras narrativas em vários livros. A conversão foi 35 depois de Cristo, após Paulo passa alguns poucos dias com os discípulos em Damasco pregando, depois ele se retira para a Arábia, teve um treinamento talvez com o próprio Jesus, durante 3 anos, né, com o próprio Senhor, com o Espírito Santo, né? Em Gálatas 1,17 fala sobre esse evento, e depois visitou Jerusalém pela primeira vez, ficando com Pedro por 15 dias, e dali partiu para as regiões da Síria e da Sicília. Ao todo, mais ou menos 15 anos de preparo que o apóstolo Paulo teve para poder sair pregar o evangelho. Volta naquilo que eu estava falando. O evangelho, ele pode ser pregado por qualquer pessoa. Mas note que o apóstolo Paulo, ele se preparou um período para poder pregar o evangelho, para ele entender aquilo que ele estava falando, para entender daquilo que ele falava. Ele que já era um homem super estudado, foi treinado aos pés de Gamaliel. O que eu quero passar essa informação é que às vezes a gente percebe que as pessoas são mal preparadas. Não tem como a gente pregar o evangelho se a gente não conhecer a Bíblia. Não tem como passar. Jesus salva. Fica vazio, vago e fica sem entendimento. Sabe que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tem pessoas que nem pregam a Jesus, mas eles fazem estudos profundos sobre a Bíblia e eles nem acreditam em Jesus. E depois eles vão de casa em casa para chamar as pessoas para entrar para a religião deles, que a gente chama de seita. E vejam só, e eles nem falam de Jesus, nem acreditam que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala lá no livro de 1 João, todo espírito que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, esse é o Espírito de Deus. Mas todo aquele que nega é o espírito do anticristo. Então, se uma religião nega Jesus Cristo como Senhor, é porque essa religião nem pertence a Deus. É só você perguntar, é simples, simples, simples. Só se você perguntar, confessa que Jesus veio em carne, que Ele é o Filho de Deus. Se a pessoa não confessar, é porque ela não acredita em Deus.
Então, a gente percebe que essas pessoas estudam a palavra. E nós que temos a herança do reino dos céus, às vezes desprezamos o estudo, né? Pouca gente sabe que o apóstolo Paulo demorou 15 anos para se preparar para então sair pregar o evangelho com toda a convicção. Foram 15 anos de oração, de leituras, de jejum, de busca, de entendimento. São 15 anos. Então a gente percebe que tem pessoa que já, vamos dizer assim, já se transforma em pastor aí em 4, 5 anos. Já vira isso, vira aquilo. E Paulo, 15 anos, né? E que dá uma diferença, né, pessoal? Eu acho que a gente deve estudar mais. Eu acho que a gente deve ser mais humilde. A gente deve ser mais humilde. E por mais que a gente saiba, a gente deve, às vezes, dizer que a gente está aprendendo ainda. Eu faço aulas bíblicas desde 2012. Então são 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, estamos em 2018. 7 anos que eu dou aula, fora desse estudo da teologia. Fora que antes eu dava aula de escola bíblica dominical. Isso dei aula muitos anos de escola bíblica. Muitas revistas eu dei. Dei aula para criança também. Então, e veja só, eu sei pouco. Sei quase nada da Bíblia. E já dei livros, Gênesis, Apocalipse, de Gênesis, Apocalipse, eu dei todos os livros. Eu já dei aula de todos os livros, no panorama bíblico, né? Era livro por livro. Fui dando os livros. Fiquei 2 anos e meio dando aula do panorama bíblico. Depois eu dei mais 1 ano e meio de Atos dos Apóstolos, que é esse livro que nós estamos agora aqui. Eu já dei aula dessa matéria, já 1 ano e meio. Eu dei um curso, foi 1 ano e meio, foi 3 semestres dessa matéria. Eu já dei as epístolas paulinas, epístolas gerais, já dei aula dos evangelhos, já dei aula do Pentateuco, já dei aula dos profetas maiores, dos profetas menores. Então a gente vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai entendendo mais, cada vez vai entendendo mais, E mesmo assim eu acho que eu sei pouco. Eu sei bastante, se for ver, pegar uma pessoa que não sabe nada, meu Deus, eu sei tudo. Mas eu acho que eu sei pouco, porque eu vejo tanta pessoa estudada da Bíblia. E fora isso, não só a parte da letra, porque para a gente conhecer a Deus, não é só conhecer a palavra, né? A leitura, os versículos, mas também buscar com bastante humildade, em jejuns e orações, o entendimento da palavra. E conforme a gente vai crescendo como pessoa, crescendo como líder, crescendo como cidadão, a gente vai tendo um entendimento maior, porque Deus vai aprofundando o nosso entendimento. Então, as pessoas despreparadas têm que se preparar. Se acontece que você já entrou para o ministério, já está trabalhando, a gente fala ministério, mas um dia eu vou falar sobre a parte do ministério. Vamos chamar assim por enquanto, mas se você já tem seu ministério, está trabalhando, então se prepara agora. Se prepara, tenta se colocar numa preparação espiritual. Não pegar um diploma de estudo. O diploma é importante, mas não serve para nada. Diploma de teologia, a não ser que for uma graduação, ela serve, se for uma graduação, serve para você fazer concurso público, outras coisas. Mas se for um curso que dão nas igrejas, ele só serve mesmo para o conhecimento. Então você tem que procurar aprender e ter o conhecimento. E isso que importa. O papel mesmo, o diplominha, só pendura na parede, ele não tem valor. Como diria o meu pastor, né? O diploma não expulsa demônio, né? O que expulsa demônio é a nossa fé. Então, você tem o diploma, o diabo não tem medo de diploma. Então, para você conhecer, eu sinto que nós, o povo de Deus, estamos sendo enganados em várias situações. Por desconhecer. Então, tem que se aprofundar, ler o Evangelho e buscar as suas revelações de Deus, da palavra. Agora, o perfil do apóstolo Paulo, agora vamos chamar ele de Paulo, e nós já estamos terminando aqui essa primeira parte desse estudo. Ele era natural de Tarso, na Cilícia, natural de Tarso, na Cilícia, cidade não insignificante, Atos 21, 39. Ao nascer, recebeu o nome de Saulo, provavelmente devido ao rei Saul, mas é provável também que fosse chamado Paulo
é por ser um cognome latino. Paulo significa pequeno, e isso pode ter se dado ao fato de seus pais o chamarem de pequerrucho. Também é possível que ele tenha recebido o nome Paulo simplesmente por ter uma semelhança ao nome Saulo, que a última referência de Saulo está em Atos capítulo 13, versículo 9. Daí em diante, não é mais chamado Saulo, sempre ele é chamado de Paulo. Então tá bom, Paulo nasceu como cidadão romano, provavelmente porque seu pai também já era cidadão romano, devido àquela cidade de Tarso ter recebido de Roma esta premiação. Paulo era judeu puro, da tribo de Benjamim, está em Filipenses capítulo 3, verso 5, foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, capítulo 22, verso 3. Paulo também tinha uma irmã que vivia em Jerusalém, Atos 23, 16. Era fariseu eminente, Gálatas 1,14, Atos 26, do 4 ao 5. Tinha uma profissão de fabricante de tendas, Atos 18, versículo 3. Quando ainda jovem, Paulo recebeu autoridade oficial dos principais sacerdotes para dirigir perseguição contra os santos em Jerusalém, Atos 26, 10. Fazia parte do Sinédrio, o que se comprova em Atos 7, 58.